através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, ele teve compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória a Deus, glória a Jesus, doce Espírito Santo. Nessa oportunidade que o Senhor Deus nos concede, eu quero saudá-lo, meus irmãos, com a doce paz do Senhor Jesus. Eu quero perguntar a você que está ao vivo comigo, como vive o Senhor nosso Deus na noite desse sábado, dia 20 de setembro. Eu quero perguntar ao irmão Cláudio Oliveira, paz do Senhor Jesus, boa noite. Como que está chegando o som aí para vocês? Porque os meus microfones descarregaram. E olha que eu coloquei eles para carregarem, infelizmente eles descarregaram. Então fala para mim, por favor, como que está chegando o som aí? Porque hoje eu estou captando o som todinho do ambiente, porque, repito, os meus dois microfones descarregou, não sei como, mas eu tenho certeza que o Senhor Deus vai falar conosco. Só fala comigo, por favor, meus irmãos, como que o som está chegando até vocês. Irmã Mara, a paz do Senhor Jesus, boa noite, o Senhor Deus abençoe. Irmão Alessandro Santos, Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Deus abençoe irmão Roberto, esposo da irmã Mara, que o Senhor te abençoe poderosamente. Nós vamos estar saudando nossos irmãos que já está conosco. Glória a Deus, o som está ótimo. Oh, glória! Deus abençoe. Obrigado, irmão Alessandro. Obrigado, irmão Cláudio. Obrigado, irmã Mara. Irmão Cláudio, por falar nisso, obrigado pelo pão, tá? O pão abençoadíssimo. Que o Senhor te abençoe e te recompense. Hoje eu fui fazer uma visita no hospital e ao sair do hospital eu passei na residência do irmão Cláudio e fiz ali uma oração por ele, para a senhora sua mãe, e fui presenteado, né, com um bolo ou um pão abençoado. Oh, glória! Deus te abençoe poderosamente. Deus abençoe o irmão Dinésio. Oh, glória! Bênção de Deus, que o Senhor continue fortalecendo o senhor e toda a sua família, inclusive a senhora, sua esposa, a irmã Zélia e os filhões abençoados. A minha esposa está me dando a honra de estar conosco nessa noite, a Jumaia Souza, para a glória de Deus, o nosso Senhor. E a irmã Dulce Maria, eita glória! Deus abençoe poderosamente, boa noite, glória a Deus. De novo pelo celular, Jesus, envia o técnico ali, Jesus, para configurar essa internet do Dinésio, pois eu preciso, Senhor, do auxílio dele. Oh, glória! Nós entendemos, Dinésio. Deus abençoe. Obrigado. Irmã Ana Maria Piccoli, bênção de Deus. Esse povo é uma bênção na minha vida. Vocês acreditam que eu só estou aqui porque o Senhor Deus tem me sustentado e por vocês? Porque se não fosse vocês, eu não estaria fazendo essas lives. Então, o Senhor Deus coloca você. E você faz toda a diferença aqui. Glória a Deus. Deus abençoe vocês poderosamente. Está carregando. Vamos ver se no final ele nos ajuda nesta noite. Eu quero chamar a vossa atenção que hoje no 20º dia, né, penúltimo dia, porque amanhã, se Deus permitir, estaremos no último dia desse propósito de 21 dias. Amém? Olha quem deu o ar da graça. Olha aí. Regina Maria de Paula.
Eita glória! Regina Maria de Paula. Vocês sabiam que a irmã Regina Maria de Paula é a nossa matriarca da live, tá bom? É a ovelha assim mais abençoada na idade da live. Tem 75 anos. Eita glória! Só de conhecimento eu acho que tem ali uns 15 anos que eu devo conhecer ela, aproximadamente. Eu acho que é isso mesmo, uns 15 anos. Se não for para mais, é para menos. Mas, ó, essa guerreira é um presente de Deus. Deus seja louvado pela vida dela e todos vocês que estão me dando a honra de estar comigo nesta noite. Vamos para a Bíblia, vamos para a palavra, vamos lá. Irmãos, hoje no penúltimo dia, nós vamos orar no altar da oração. Eu já frisei aqui, ó. Hoje nós vamos orar e falar sobre algo que todos nós temos. O que, pastor? Nós temos esperança de dias melhores, temos esperança de concretizar, e quando eu estou falando de esperança, eu estou falando do futuro. Nós que somos servos do Deus Altíssimo, nós entendemos, compreendemos e aceitamos que o futuro pertence ao Senhor Deus. E é por isso que nós vamos ler algumas passagens bíblicas nesta noite. A irmã Rosalina já está conosco, nos dando a oportunidade da sua presença. Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Vamos para a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre futuro. Pastor Anderson, eu devo criar expectativas para o futuro? Não. Não, pastor. Não. Por que não, pastor? Porque o futuro não pertence nem a mim e nem a você. Então, por isso que eu e você não podemos criar expectativa para o futuro. Nós podemos ter sonhos, mas sempre deixando ele na mão do Senhor. Porque se você criar expectativa chamada ansiedade, você vai estragar você mesmo e não vai chegar aonde o Senhor Deus quer colocar você. Então não crie expectativa, porque no piscar de olhos tudo pode acontecer. Tudo pode mudar. Quando o Senhor Deus me levava para eu ministrar em congressos, em cruzadas, na abertura do culto, quando eu ia adentrar para fazer a ministração, eu falava para todo mundo que estava ali naquele ambiente: meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Antes de mais nada, eu quero dizer a você, eu sei que você veio com fé aqui nesta noite, louvado seja Deus por isso, mas não crie expectativa, que é conhecido como ansiedade. Por que eu não posso criar expectativa, pastor? Porque no ambiente como esse, espiritual, tudo pode acontecer. Então, no piscar de olhos, Deus pode mudar a sua história. E no piscar de olhos, Deus pode nos tirar dessa terra. Então, não crie expectativa. Descanse em Deus. Pastor, qual é o texto? Nós vamos começar no livro do profeta Jeremias. No capítulo de número 29, versículo de número 11, diz o texto, e acompanha comigo, eu vou ler devagar, para que você compreenda. E aí nós vamos ler uma sequência de capítulos e versículos que vai nos dar base para você se fortalecer nesta noite. Jeremias capítulo 29, versículo de número 11, hoje o propósito de oração é sobre o futuro, entregar o seu amanhã nas mãos do Senhor. Futuro é o amanhã, não é hoje. Hoje é presente, tá? Viva o hoje,
e deixe o seu futuro, o amanhã, na mão do Senhor. Vamos lá. Jeremias 29:11 diz o texto: porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual ansieis. Então, quando você verdadeiramente entregue a Deus o seu futuro, o seu amanhã, você está demonstrando para o Senhor que você é dependente dele. E a melhor coisa é estar na dependência de Deus. Aí eu me lembro do salmista. O salmista, no Salmo de número 3, no verso de número 5, olha o que o salmista disse: eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, quando nós confiamos no Senhor, o amanhã pertencendo a Ele, nós não criamos expectativa dias antes. E eu vou mostrar para vocês agora em outro texto. Agora eu quero ler com vocês em Isaías, capítulo de número 55, e eu vou mostrando ao longo do texto que às vezes nós ficamos tão ansiosos, criamos tanta expectativa, que o próprio Senhor, ele traz em um capítulo e em um versículo acerca disso, tá? Diz assim o texto, agora em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7, olha o que o Senhor nos afirma. Antes de ler, muitas vezes ficamos ansiosos. O futuro a Deus pertence e já Ele o escreveu. Você sabia que o seu amanhã já está escrito pela mão do Senhor Deus? O Senhor Deus, Ele já fez o projeto. O Senhor Deus, Ele é o maior arquitetor da sua vida. Ou Ele é maior o arquiteto da sua vida. E eu digo a você, não crie expectativa pelo dia de amanhã, não crie ansiedade pelo dia de amanhã. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, correr atrás daquilo, correr atrás disso. Não, descansa. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Desde a eternidade eu sou. Aleluia. Oh, meu Deus. Porque lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E eu me lembro que eu acabei de citar agora, o Salmo de número 3, verso 5. Agora eu quero comparar com vocês o salmista no Salmo de número 139. Acompanha comigo. Olha o que o salmista disse. Senhor, tu me sondas e me conhece. Tu conhece o meu assentar e o meu levantar. De longe atende os meus pensamentos, os meus propósitos, ou o meu futuro. Cercaste o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Olha só, para que você descansa o seu coração. Você está ansioso e ansiosa pelo seu local de trabalho, ansioso ou ansiosa para fazer uma prova, ansioso ou ansiosa para fazer uma viagem, ou seja, planos, sendo que não pode mudar tudo. Eu me recordo que eu fui fazer uma viagem para atender uma agenda. E todas as agendas que eu fui atender, eu sempre viajava 2 dias antes. Ou um dia antes. Eu nunca pegava o voo no dia. Por quê? Porque Deus sempre me dava estratégia. E um dia eu fui fazer essa viagem. Você acredita que estava tudo programado e o voo foi cancelado, sem me comunicar. Quando eu chego no aeroporto, apresento o meu cartão, faço o meu check-in, o voo foi cancelado. Mas ninguém me avisaram. E eles ficaram assim, sem entender. E eu falei, mas eu tenho um compromisso amanhã. Olha só. E ele falou assim, não, foi o seguinte, nós vamos acomodar o senhor no hotel. E lá
uma van vai pegar o senhor amanhã pela manhã, e aí o senhor vai pegar o próximo voo. Irmãos, o meu compromisso era no dia seguinte, 8 horas da noite. Então, ou seja, eu não sabia que o meu voo ia ser cancelado. Então não crie expectativa pelo dia de amanhã. Não crie expectativa, pastor, então eu não posso ser um sonhador, eu não posso sonhar. Irmãos, eu já falei para vocês, dentro desse tópico, sonhos que eu e você temos, tem que estar alinhado aos sonhos de Deus, para que eu e você não se frustramos, não se decepcionamos. Por isso que tem muitas pessoas frustradas e depressivas em muitas situações. Por quê? Por causa disso. O salmista ele continua nos ensinando, agora no verso de número 4, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Antes de você pensar, o Senhor já sabe o que você vai pensar. Aí eu me lembro que o Senhor visita Jeremias, bem, obrigado Espírito Santo, o Senhor visita Jeremias, no capítulo de número 1, versículo de número 5, dizendo assim, Jeremias, eu, Senhor, no ventre da tua mãe te santifiquei e te separei por profeta. Olha que coisa linda. E quando o Senhor visita Jeremias, Jeremias já era um homem formado. Mas o Senhor já tinha projeto para Jeremias, dentro do ventre da mãe dele. Eu digo a você que está me ouvindo nesta noite, o Senhor, desde o ventre da sua mãe, Deus já tinha selado algo soberano na tua vida. O que é soberano? É aquilo que está acima de tudo. Ou seja, o que Deus preparou para você, meu querido, está no nível de Deus. Ninguém vai tirar. Pastor, como o senhor pode me provar? Isaías 43:13. Antes que houvesse dias, eu sou, e nada faz escapar das minhas mãos. Operando eu, ou agindo eu, quem impedirá? Mostrando mais uma vez que eu e você não podemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque Deus está mostrando a mim e a você, eu estou no controle do seu futuro. Aleluia! E a pergunta que não quer se calar, você tem colocado o seu futuro nas mãos do Senhor? Vou perguntar de novo. Você tem colocado o seu futuro nas mãos do Senhor? Se você estiver fazendo isso, eu vou continuar lendo o Salmo de número 139. Agora no verso de número 5. Tu me cercasse em volta e me pusesse sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tal alto que não posso atingir. Para onde eu irei do teu espírito? Ou fugirei da tua face? Aleluia! Não tem para onde correr. Aleluia! Não tem para onde correr. Então, em nome do Senhor Jesus, entrega o seu futuro na mão do Senhor. Pastor, o senhor disse que o meu futuro, ou seja, o seu domingo, nós falamos que é nosso na expressão da fala. Mas a bem de verdade não é nosso. Porque nós não temos o controle, nem o domínio, e nem sabemos. Nós programamos, mas nós não sabemos. Porque quantas vezes, amanhã, domingo, meio-dia e meia, eu estou aí. Você confirma ainda. Eu me lembro agora, por falar em confirmação, ou confirmar, eu me lembro que quando os pastores me agendavam para fazer os eventos, eles falavam assim, pastor, tal data o senhor está disponível? Eu olhava, minha esposa olhava, assim, estamos disponível. Aí eles falavam assim, então posso confirmar? Eu falei, se Deus permitir, estaremos aí. E aí, irmão, não sei se você já viu os cartazes, os folders, assim dizendo assim, ó, presença confirmada de cantor fulano.
Presença confirmada do pregador fulano. E quantos cantores famosos que estava escrito lá, presença confirmada, e o voo não chegou. Deu uma crise de ansiedade, não conseguiu entrar. Ou entrou no avião, o avião caiu, como nós temos aí vários noticiários. Então o Senhor está provando a mim e a você. Provando no sentido para que você entenda da palavra, porque Deus não precisa provar nada para ninguém. Mas eu vou ler um texto aqui para que você entre na sua mente e fica mais esclarecido e descansa no Deus Todo-Poderoso. Não crie expectativa, não gera ansiedade. Deixa Deus trabalhar. Se você colocou na mão dele, descansa. Não fica preocupado, não fica preocupada. Não pertence a você. Tiago, capítulo de número 4. Versículos de número 13. Eu vou ler com vocês agora. Tiago, capítulo 4, versículo de número 13. Diz o texto. Acompanhou? Então me acompanha. Tiago 13, 4:13. Preste atenção. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Versículo 14. Como sabeis o que será de sua vida amanhã? A vida é como uma névoa. Tiago 4:14 agora. A vida é como uma névoa, ou o amanhecer aparece por longos dias. É assim. Você nem percebe. E já passou. E ele continua nos ensinando que eu e você não podemos criar expectativa. Porque aqui está escrito, como eu acabei de ler para vocês. A vida é como uma névoa. Amanhecer, aparecendo por um pouco e logo se desfaz. Eu estava lendo um texto aqui que me chamou muita atenção. Ele dizia, o que devemos dizer? Senhor, se o Senhor quiser, iremos. E se o Senhor permitir, faremos. Se o Senhor assim permitir, chegaremos. Se o Senhor assim permitir, faremos. Se o Senhor permitir, compraremos. Cuidado. Eu vou fazer. Eu vou chegar. Eu tenho poder para fazer acontecer. Não faz isso. Não vai por esse caminho. Coloca os seus planos, os seus projetos na mão do Senhor. Provérbio 16, verso 1 e 2. Do coração do homem são os projetos, ou seja, o futuro, sonhos. Mas a resposta final vem dos lábios do Senhor. Irmãos, é necessário eu e você desenvolver um futuro, mas apresentando a Deus. Senhor, eu tenho um sonho, mas está nas tuas mãos. Eu tenho uma vontade, mas está nas tuas mãos. Se o Senhor assim permitir, vai acontecer. Você quer conhecer um lugar aonde pessoas que tinham planejado o seu futuro não sei se tem uns 2 anos, é umas coisas que vêm na minha mente assim, aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Você deve se lembrar. Um casal acabaram de casar. Assim, ó. Acabaram. Fizeram o casamento e o noivo acabou de casar, atravessou. Quando ele foi atravessar a rua, um carro veio e o pegou. E o matou na hora.
Ele tinha acabado de casar. Quais eram os planos dele após o casamento? Lua de mel. O apartamento ou a casa estava montada. E os presentes que eles ganharam naquela noite, ou naquele dia, ou dias anteriores. E o hotel reservado, a passagem comprada. Pastor, então eu não posso fazer nada disso? Falei, pode, você pode. Mas você só não pode esquecer de um grande detalhe. Se o Senhor assim permitir. A irmã Regina se lembra. E eu digo a você, as coisas acontecem debaixo dos nossos olhos. E ainda nós não acordamos. Nós queremos ser dono dos nossos próprios passos. Queremos ser dono dos nossos próprios sonhos. Queremos ser dono do nosso próprio futuro. Irmãos, é só em filme. De Volta para o Futuro. É só em filme. Só em ficção. Na vida real não existe isso. Entenda isso, pelo amor de Deus. Eu não estou falando que você não pode sonhar. Pode. Porque o sonho vem por intermédio da fé. A fé que nos sustenta a caminhada. É a fé que nos dá condições a caminhar para o dia seguinte. E é a fé. Mas você tem que entender, se for da vontade de Deus. Entenda Ele que é o arquiteto. É Ele que está no controle. É Ele que dá o sinal, é Ele que dá o aval. A Bíblia nos afirma em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo de número 6, se não me falha a memória, diz assim, é Ele. Não, vamos ler. 1 Samuel, capítulo de número 2. Eu quero ler com vocês, Jesus, coloca a internet lá na casa do Dinésio, porque eu preciso dele aqui, Jesus. Ó, 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6. Eita, glória, minha memória tá boa ainda. Presta atenção. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 6. Está escrito assim: o Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer da sepultura e faz subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixe e também exalta. É Ele que dá a vida e é Ele que tira a vida. Mais uma vez, eu estou apontando a você que o Senhor Deus está no controle. Eu sei que você está no celular, queridão. Então, eu estou dizendo a você, o Senhor está no controle, não adianta você correr. Aqueles que estão lá fora, no mundo, que não têm um conhecimento do Cristo Jesus, eles fazem as coisas. Mas nós não. Nós podemos muito bem nos prevenir de muitas coisas se nós aprendermos a depender do Senhor e entendermos e aceitarmos. Porque uma coisa é entender, outra coisa é aceitar a vontade de Deus e Deus está no controle. Quando eu aceito e entendo, eu estou mostrando, Senhor, é a tua vontade que prevalece na minha vida. Não adianta eu espernear, não adianta eu chorar, não adianta eu bater, reclamar, murmurar. Não. O que vai adiantar é eu orar para que a vontade dele prevaleça em minha vida. O futuro está na mão do Senhor. É bem verdade que Isaías, no capítulo 55, olha o que Deus tem para mim e a você através de Isaías 55.
Versículo de número 8. Porque os meus pensamentos são mais altos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Pensamento, traduzindo aqui, eu vou falar a vocês. Quando Isaías fala no capítulo 55, nos versículos de número 8, e nos versículos de número 9, ele quer dizer a mim e a você, porque os meus pensamentos, eu vou traduzir agora, meus pensamentos, ele está falando de propósitos, planos e futuro. E a pergunta que não quer se calar: você tem feito isso? Colocado verdadeiramente nas mãos do Senhor? Hoje nós estamos orando aqui, entregando o nosso amanhã nas mãos de Deus. E aí eu digo a você, mesmo em meio às lutas, Ele prepara um caminho de vitória, como nós lemos aqui no Salmo 139. Mesmo em meio às lutas. Dá para você parar de ficar ansioso e ansiosa? Dá para você parar de se apegar na mão do homem e se apegar nas mãos do Senhor? Dá para você parar de ficar apegado nas promessas do homem e começar a se apegar nas promessas do Senhor? Pastor, então como que eu devo orar? A sua oração deve ser assim: Senhor, entrego os meus projetos pessoais, familiares, ministeriais ao Senhor. Mas não pode ser da boca para fora. Do fundo do seu coração. E na sua oração, pede ao Senhor Deus a sabedoria, quando Tiago nos afirma no capítulo 1, versículo de número 5. Aquele que não tem sabedoria, porém peça ao Senhor sem duvidar. Pede a Deus sabedoria. Não pede a Deus paciência. Você pedindo paciência, vai vir provação para a graça se manifestar. Então pede ao Senhor Deus a graça, pois a graça dele te basta no momento de fraqueza, de tribulação, de provação. Eu quero ler com você Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. Eu preparei aqui, eu quero ler com vocês agora. Presta bastante atenção, Filipenses capítulo de número 4. No versículo de número 6, Paulo nos traz uma narrativa dizendo assim, Filipenses 4, 6. Não viveis preocupados com alguma coisa. Irmãos, você ouviu o testemunho de hoje? Você ouviu o testemunho do irmão Jonatas? Ele chegou em Juazeiro com um cachorro e com câncer. Ele me contou a experiência que ele teve quando ele estava na UTI. Câncer. Então, meus irmãos, eu digo a você, ele sempre sonhando, mas colocando na mão do Senhor o seu sonho, ou seja, os seus projetos, os seus planos, o seu futuro. Ele estudando na medicina,
faltando aí poucos para pegar ali o seu diploma. O sonho é montar a sua farmácia, mas condições financeiras nenhuma. O Deus não podia abrir a porta para ele lá atrás. Mas o Senhor Deus, mais uma vez, eu já falei aqui e repito, é nas mínimas coisas que Deus vai nos avaliar. Irmãos, para um rico, tirar 100 reais e dar a alguém não é nada para ele. É como tirar 10 centavos. Ou 1.000 reais, sei lá. Mas uma pessoa que está ali, que tem apenas um estacionamento, a qual ele arrendou, para tirar ali o sustento, para mais tarde honrar os seus compromissos, e ali ele pega uma quantia de 100 reais. E o Espírito do Senhor toca no coração dele, investe no ministério que Deus confiou ao pastor Anderson. Deus podia falar com ele, investe 1.000 reais, investe 2.000. Pastor, mas como é que ele ia investir se ele não tinha? Tinha, porque ele contando que ele tinha 3.000 reais guardado para futuros planos. E Deus foi tão específico quando Deus abençoou ele através daquele casal com a primeira parcela de 25.000 reais, depois com mais 25.000, e ela foi específica, não gasta esse dinheiro, porque é para farmácia, pode gastar aquele que você deixou reservado lá, olha aí. Aí eu trago para afirmar Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos não são como os vossos. Os planos de Deus, o futuro, são muito maiores do que você imagina. Aí, Filipenses 4, 6. Não viveis preocupados com coisa alguma. Em vez disso, ore a Deus, pedindo aquilo que precisa e agradar-lhe por tudo que ele já fez. Irmão, só isso. Ei, agradeça o Senhor Deus pelo dia de hoje. Agradeça o Senhor Deus porque você levantou. Agradeça o Senhor porque você já tomou café pela manhã. Agradeça a Deus que você almoçou. Agradeça a Deus que você jantou ou vai jantar. Agradeça a Deus com uma cama que você tem para deitar. Agradeça a Deus que hoje você conseguiu pagar uma fatura, ou pagar um aluguel, ou pagar uma prestação. Agradeça o dia de hoje, porque o amanhã pertence a Deus. E cuidado com os seus vocabulários. Principalmente quando você vai fazer alguma coisa, marcando compromisso com alguém, ó, amanhã eu tô aí. Não pode me esperar, não faça isso. A pessoa é ímpia, não tem problema. Ela é ímpia e você não. A pessoa não é crente, ela não é, mas você é. Então você vai falar para a pessoa, ó, se Deus permitir. E tem uns que quer ajudar, e ele vai. Ah, para com isso. Para com isso. Se você for parar para analisar, se eu falar assim, irmão, se amanhã, se Deus permitir, amanhã estaremos aqui. Aí alguém do outro lado, não, pastor, ele vai. Então você está interferindo, você está passando à frente de Deus falando, peraí. Se o pastor acabou de falar, se Deus permitir, e eu estou aqui, ele vai permitir, o que é isso? Estou dando ordem a Deus? E se eu não permitir? Você vai ficar com carão, porque a pessoa lá vai olhar para você e vai dizer, mas você não confirmou que Deus ia permitir? Por quê? Aí vem aquela desculpa, Deus sabe de todas as coisas. Para com isso. Pisa devagar. Um passo de cada vez. Faça diante do Senhor Deus um plano, mas deixe nas mãos dele o seu futuro. Nesse momento nós vamos orar. E nunca esqueça,
de colocar nas mãos do Senhor. Ei, não se preocupa. Enquanto você dorme, o Senhor Deus trabalha. Salmo 127. O Senhor Deus, ele nem dorme e nem pisca, nem dorme nem tosqueneja, e nem tosquenejarás, o guarda de Israel. Vamos orar. Vamos falar com ele, o Criador do céu e da terra. Ele é o seu sustento, ele é o meu sustento. Vamos falar com o Senhor? Se prepare. Aqui já está meu copo com água. Aprenda a descansar no Senhor e deixe o amanhã na mão dele. Vamos orar. Atenção, Brasil. Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor Deus, é no nome do Senhor Jesus que estou eu aqui em tua presença, nesta noite gloriosa e maravilhosa que o Senhor nos concedeste. Senhor, quero uma vez mais lhe pedir o perdão dos pecados que tenho eu cometido, tanto por palavras, pensamentos, obras e até mesmo gestos. Perdoa minha irmã, perdoa meu irmão, pois somos dependentes do Senhor. E neste momento soberano, perdoa para que a nossa oração não venha a ser impedida, bloqueada e neutralizada no mundo espiritual. Pois adentrando, Senhor meu Deus, no 20º dia, 20 dias orando, apresentando ao Senhor as nossas vidas, os nossos projetos, os nossos sonhos e hoje o nosso futuro, que pertence ao Senhor, o amanhã que pertence ao Senhor. Me recordo, meu Deus, pela sua palavra, em Mateus capítulo 6, versículo 34. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Pai, nos ajuda. Meu Deus, a ansiedade, por muitas vezes, quer tomar conta do nosso coração, do nosso pensamento, e ao ponto, meu Deus, de nós nos precipitarmos. E quando, meu Deus e meu Pai, nos precipitamos, meu Pai, nós estamos abrindo, meu Deus, ó Pai, precedentes para que coisas ruins aconteçam. Me lembro, meu Pai, que quando Sara, debaixo de uma promessa para o futuro, promessa que o próprio Senhor Deus fez, dizendo a ela que no tempo determinado o Senhor Deus lhe daria um filho. E ao tempo de vida o Senhor Deus visitou a ela e concedeu a ela o filho. Meu Deus e meu Pai,
Mas quando o Senhor falou a ela, ela não acreditou, porque ela olhou para a circunstância do momento. E aí, Senhor, ela tenta ajudar, pegando a tua serva, a sua escrava Agar, ó Deus, e convencendo-a a deitar com seu esposo Abraão. E dizendo, ela deita, engravida, o filho nasce, eu pego ele e a promessa se cumpre. Pai, quantas pessoas fazendo planos desse jeito. Ó Deus, o Senhor falou lá atrás. E a pessoa, meu Pai, já quer construir com uma promessa que o Senhor fez. Meu Deus, para a promessa se cumprir, meu Deus querido, existe uma palavra chamada tempo. Porque todo o processo, toda promessa, ela passa por um teste. E esse teste é chamado tempo. Como Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1 e 2, nos afirma que tudo há um tempo determinado pelo Senhor. Meu Deus e meu Pai, que o nosso futuro, meu Deus, seja familiar, seja na vida conjugal, seja, meu Deus, na vida profissional, seja na vida, meu Deus querido, espiritual, seja, meu Deus, um projeto, meu Pai, a qual, meu Pai, apresentamos ao Senhor, meu Deus, que dentro da sua vontade, que aconteça. Pai, aqui está o meu altar, aonde tem muitos pedidos, aonde tem muitos nomes, Pai, mas eu não esqueço, meu Pai, que o amanhã só te pertence. Se o Senhor assim nos permitir, dormiremos. Se o Senhor assim nos permitir, acordaremos. E se o Senhor permitir, desfrutemos do domingo ao lado daquelas pessoas que nós amamos. Se o Senhor assim nos permitir. Senhor, eu quero finalizar esta live, meu Pai, agradecendo ao Senhor, pois até aqui o Senhor tem sustentado a cada um de nós. Mas eu só te peço, meu Deus, uma coisa, com humildade. Nos ajuda, meu Deus, não ficarmos ansiosos. E nos ajuda, meu Deus, não criar expectativas. E nos ajuda, Senhor, a viver o dia que o Senhor nos der condições para viver. Em cima do ar que o Senhor nos dá condições de respirar. Que nós, meu Deus, coloquemos tudo nas mãos do Senhor. E confiemos. Como o salmista Davi nos afirma no Salmo 37, no verso de número 5, entrega os seus caminhos ao Senhor, ou seja, entrega o seu futuro ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Pai, essa é a nossa certeza no dia de hoje, que nós entregamos o nosso futuro nas tuas mãos. Pai, entregamos o futuro dos nossos familiares, da nossa parentela, dos nossos amigos, meu Deus, os nossos planos e os nossos sonhos, nas tuas mãos. Oramos agradecido em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, através do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E neste momento, eu quero convidá-los, já finalizando, junto comigo, agradecendo o Senhor pela oportunidade que Ele nos concede nesta noite. Entregue a Ele
do fundo do seu coração, o seu futuro. E nunca esqueça de sempre pronunciar: o meu futuro a Deus pertence. Declara isso a partir de agora na sua vida. Ensina o teu filho, ensina a tua filha, ensina os teus netos, as tuas netas. Ensina, fala para eles, você mesmo, o meu futuro, o meu amanhã, a Deus pertence. Quando você falar isso, você está declarando no mundo espiritual: Satanás, qualquer coisa que você preparaste contra a minha vida, contra a vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus parentes, dos meus familiares, tu já caiu por terra. Porque o meu futuro, futuro da minha família, futuro da minha parentela, dos meus amigos pertence a Deus. Eu estou liberando em nome de Jesus. Provérbios, capítulo de número 13, versículo 3. Aquele que muito abre a sua boca, sem trazer edificação nenhuma, traz perturbação à tua alma. Mas aquele que fecha, conserva-se a ar. Aprenda a falar as palavras certas. Porque Provérbios 18, 21 está escrito: a morte e a vida está no poder da língua. Então profetize: o meu futuro a Deus pertence. Se você tem acesso, o seu filho, a sua filha, ou alguém, coloca a mão no ombro dele, ou no ombro dela. Mas não coloca a mão na cabeça, não. A mão na cabeça é muito sério. E cuidado quem coloca a mão na sua cabeça, tá? Cuidado quem coloca a mão na sua cabeça. Cuidado. Coloca a mão no ombro da pessoa e olha dentro do olho dela, fala para ela: o seu futuro a Deus pertence. Por favor, pega o seu copo com água. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu sei que quando o Senhor quer fazer e resolve fazer, o Senhor faz no estalar de um dedo, o Senhor faz através de um copo d'água, da peça de roupa. O Senhor faz. Nós só estamos materializando a fé que o Senhor mesmo um dia nos concedeu. E hoje nós estamos materializando ela, Pai, através do copo d'água. Que o Senhor faça segundo a tua vontade, através dessa água, na vida dessa pessoa que está materializando a fé. Em nome de Jesus eu abençoo e consagro esta água que está na mão do teu filho ou da tua filha. Faça conforme o Senhor te orientou. Seja abençoada, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. É isso aí, Mamária. É isso aí. Louvado seja o Senhor. O meu futuro a Deus pertence. E ela fecha com amém. Assim seja. Oh, glória. Aleluia. Como é bom
como é gratificante para um líder espiritual, vendo uma ovelha a milhões e milhões de quilômetros em Santa Catarina, Blumenau, e eu no interior de São Paulo, e ela, através das ondas de uma internet, tomando posse, escrevendo e declarando: o meu futuro a Deus pertence. Amém. Declare isso na sua vida, na vida de alguém que está atravessando uma fase muito difícil. Porque quando você fala isso, você está jogando por terra tudo aquilo que o homem falou ou profetizou. Você está jogando por terra tudo aquilo que planejaram contra a sua vida, contra a vida de alguém que é ligado a você. Porque a pessoa, ela arquitetou um plano para destruir, ela arquitetou um plano para paralisar, mas aí você vem com a palavra que transcende o céu assim, dizendo: o meu futuro, o futuro do meu filho, da minha filha, a Deus pertence. E o diabo, ele sabe o poder dessa palavra. E a irmã Dulce Maria não perdeu tempo. Da mesma forma que a irmã Mara declarou, ela declara também. E a irmã Rosalina, entendendo o poder, a profundidade desta palavra, ela acabou de decretar. Então, meus irmãos, eu quero finalizar. E que você aprenda em nome do Senhor Jesus. Em muitos lugares você ouve pastores falando: agora é só vitória, agora é só vitória, já deu certo. Não, fica tranquilo, fica tranquila que vai dar certo e tal. Uma irmã me pediu oração no dia 17. Escuta. E ela falou: pastor, ore por mim, porque eu vou fazer uma prova no Detran no dia 18. Ora, pastor. E eu falei com ela bem assim: irmã, eu vou estar orando. Dentro da vontade de Deus vai acontecer. Desse jeito. Hoje eu estava conversando com ela, e ela falou: pastor, meu coração está em paz, feliz da vida. Eu falei: irmã, por quê? Porque eu fui reprovada. Eu não passei no teste do Detran, pastor. Mas eu estou tranquila, pastor. Ó. Se fosse outro. E ela falou: pastor, se Deus permitir, eu vou fazer de novo. Então, se você fez alguma coisa e não deu certo, descansa seu coração. Se o Senhor permitir, faz de novo. E eu vou te ensinar uma coisa. Deu vontade de comer alguma coisa, e o Senhor Deus te deu condições de comprar ou sair para comer com alguém, com a sua família, faça isso. Não, eu tenho que guardar porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. O amanhã. A minha esposa estava com vontade de comer uma carne. E ela já tinha uns 4 dias falando comigo sobre essa carne. E eu só quieto. Aí hoje saímos para fazer a visita. E eu falei: minha esposa, vamos um pouquinho mais cedo. Ela: vamos, eu vou levar você para almoçar. Deus permitindo, não vou chegar lá. Desse jeito. Chegamos lá, ela escolheu a carne que ela estava tão querendo. Sentamos, degustamos e glorifiquemos ao Senhor. Depois fomos fazer a visita. Nunca esqueça disso.
ter vontade de comer, ter vontade de sair, Deus te deu condição, faça. Não deixa para amanhã, porque o amanhã não te pertence. Como a irmã Ana também já declarou, o futuro da minha família está na mão do Senhor. Só a Ele pertence. O Arlan, eu declaro que o meu futuro, da minha família, Deus pertence, louvado seja Deus. Meus irmãos, por favor, eu sei que os irmãos que oram comigo todos os dias são as mesmas pessoas. Eu sei. Mas eu preciso. Se você estiver orando, pede ao Senhor Deus. Sabemos que o amanhã pertence a Ele, mas se Ele me der condições, amanhã estaremos aqui. Mas eu tenho planos, eu tenho projetos que estão na mão do Senhor. Mas eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você me ajude. Você deve ter amigos, você deve ter parentes, ou conhece alguém que muitas vezes tem um desejo de abençoar a obra. Hoje eu fui pagar o telefone, que eu estou agora falando com vocês, já estou finalizando, na lotérica. E quando eu cheguei na lotérica, mais uma vez, várias pessoas fazendo jogos. Eles falam a famosa fezinha. Gastando, jogando dinheiro fora. E eu olhei e falei, Jesus. O interessante é que muitas vezes as pessoas não têm coragem de investir no reino do Senhor. Mas ficam jogando dinheiro fora. Não tem coragem de fazer uma doação para a tua obra. Mas louvado seja o teu nome, que o Senhor levantou homens e mulheres ainda, Senhor, com recursos e condições para abençoar. Então, eu te peço em nome de Jesus, me ajuda. Você que já tem o número do Pix, deixa o Senhor Deus te conduzir. Você que tem o número da conta, ou você que não tem, quer ter o acesso, aí na descrição do vídeo tem o WhatsApp da oração, onde você pode estar me chamando e fazendo a sua petição. Em nome de Jesus. Agradeço. O irmão Cláudio também já declarou. É isso aí, meus queridos. Declare. Vamos orar agora e amanhã, permitindo o Senhor, de manhã estaremos aqui, finalizamos pela manhã e amanhã às 21 horas, finalizando, se Deus assim permitir, 21 dias de oração, para a glória de Deus. E já coloca na sua agenda aí, ó, na madrugada do dia 23, ou seja, na madrugada de terça-feira, 3 da manhã, coloca aí na sua agenda, na madrugada de terça-feira, na madrugada de quarta-feira e na madrugada de quinta-feira, ou seja, 23, 24 e 25. A minha madrugada com Deus. Já programa o seu celular aí, ó, para despertar às 3 da manhã do dia 23. Amém? Amém? Glória a Deus. Encurva a sua cabeça, que nós vamos finalizar com a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós e aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus. Diga comigo, amém. Eu quero aqui deixar, antes de impetrar a bênção sacerdotal, eu separei aqui um salmo que eu quero compartilhar com vocês. Salmo de número 89. Eu separei aqui. Quero que você leia Salmo 89 para sua meditação.
Assim com a mão, por favor. Como ministro do Senhor Deus, eu profetizo que o amanhã, o domingo, será um domingo de livramentos, de paz, conquistas, vitórias e realizações, em nome do Senhor Jesus e através do Espírito Santo. Só quem crer, deixe o seu amém. Feche a sua mão em sinal de vitória, em nome de Jesus. Meditação, Salmo 89. Um grande abraço do pastor Anderson de Souza. Todos vocês venham ter uma excelente, abençoada noite. E permitindo o Senhor Deus, amanhã pela manhã e às 21 horas de amanhã, finalizando para a glória de Deus. Deus os abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Glória a Deus.